Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 6 de março de 2020, são 22 horas e 16 minutos. Lição número 4, do dia 26 de abril de 2020. A iluminação espiritual do crente. Texto áureo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Aos Efésios capítulo 1, versículo 17. Introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. E você? Já exaltou ao Deus da sua salvação, ainda que a figueira não floresça? Você tem engrandecido ao nome do Senhor, louvado a Deus pelo seu chamado? A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Ação de graça e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação, o dom do Espírito. Ele intercede para que seja concedido aos seus eleitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. O Senhor tem nos chamado para bênçãos espirituais e a nossa iluminação precisa ser pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz, João 16:8, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E também precisamos que a palavra do Senhor seja a nossa lâmpada, a nossa luz, para que nós possamos assim ver o caminho. Quem é o caminho? Jesus é o caminho. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a nossa luz. Então vemos que as pessoas engrandeciam a Deus por grandes bênçãos, tais como a eleição, a predestinação, a filiação, o dom do Espírito, sermos batizados com o Espírito Santo. Louvar a Deus é elogiar a Deus, engrandecer o seu santo nome. É um pouco diferente do que tem acontecido nos dias atuais, onde o homem está exaltando o homem, ou a si mesmo, ou ele exalta a um outro homem, ou ele exalta a si. Então vemos que há pouco louvor, na verdade, nos louvores de hoje. Por quê? Porque louvar é elogiar. Então vemos que muitas das vezes as pessoas vão para o templo com o intuito e dizem que estão engrandecendo a Deus, que estão louvando a Deus, mas na verdade estão louvando ao homem. Por quê? Porque as letras das músicas, dos louvores, não tem nada que exalte a Deus, não tem nada que elogie a Deus. Então vemos que as riquezas que o Senhor tem nos dado, que são as riquezas espirituais, apesar que também temos as riquezas materiais, mas principalmente as espirituais, de nada vale sermos ricos nos bens materiais e perder a nossa salvação. É claro, podemos ter as duas coisas, igual como fala Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado,
ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, do qual fazemos parte. A chamada abrange serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. A participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Qual é a sua vocação? Você tem pedido para que o Senhor ilumine os seus caminhos? Você tem chegado a Deus, como a Bíblia diz, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós? Quantas das vezes nós perdemos o nosso tempo querendo buscar Deus nas coisas da terra, onde na verdade precisamos estar como Colossenses capítulo 3, buscando as coisas que são de cima. Mas muitas das vezes nós não somos guiados pelo Espírito do Senhor, somos guiados por fábulas, somos guiados por homens amantes de si mesmo e acabamos nos perdendo na nossa vocação. Mas que o Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida e que você assim, pelo Espírito do Senhor, venha conhecer o que tem que fazer, a sua vocação, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitores. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Parece que é em Marcos, que está relatado no capítulo 4, falando sobre 4 homens que pegaram um homem e o desceram pelo telhado diante da presença do Senhor. É uma das passagens bíblicas que eu mais acho admirado. Por quê? Por causa de uma palavra que Jesus dá a ele. Depois de todo aquele esforço, o Senhor vira para aquele homem e diz: os seus muitos pecados te são perdoados. Isso é uma riqueza sem tamanho, porque se nós olharmos no parâmetro, no prisma espiritual, nós vemos que o mais importante é que nós devemos nos arrepender e termos o nosso perdão, sermos perdoados por nossos pecados. E foi justamente isso que Cristo fez. Perdoou aquele homem devido aos esforços dos seus amigos, vamos assim dizer. E na hora as pessoas parece que duvidaram que Jesus pudesse perdoar o pecado. E qual a importância de ser perdoado o pecado? Então Jesus fez o trabalho completo. Ele foi e deu saúde àquele homem. Então vemos que ele deu duas bênçãos. Primeiro foi perdoar os pecados e segundo foi uma bênção material. Então vemos que essa é a riqueza da glória, da nossa herança. E essa herança continua até hoje. No nome do Senhor Jesus nós podemos expulsar demônios, falar novas línguas e colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados para a honra e glória do nome do Senhor. Então vemos que depois disso nós também teremos a oportunidade de contemplar o Senhor face a face e o adorarmos nas mansões celestiais. Síntese do tópico 1. Os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte de nossa herança. O poder de Deus faz parte da nossa herança. Uma vez que essa herança é nossa, nós somos vocacionados a isso, então isto é uma herança. Essa herança faz parte, a questão de nós podermos colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados, sermos batizados com o Espírito Santo e com fogo, essas coisas também faz parte dessa herança, é a riqueza da herança. A sobreexcelente grandeza e força do poder divino.
O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosa e eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. A sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego, que na forma adjetiva significa extraordinário. Já a expressão seguinte objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O termo aqui traduzido por poder indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Eu não sei se alguma vez você parou para analisar o poder extraordinário que Deus tem. Deus do nada criou o mundo e criou o homem para a sua glória. E quando vemos as coisas que nos rodeiam, os vegetais, os animais e toda a fauna e flora, como as coisas acontecem ordenadamente, isso tem a grandeza do poder de Deus, porque tudo foi criado por Deus. Apesar que existe sim aquela questão do Big Bang, a evolução, o que na verdade não passam de teorias e são apenas teorias. Tudo que se tem hoje foi Deus quem criou. E somente esse poder que o Senhor tem é capaz de transformar o homem pecador, um homem que outrora era um homem perdido, era uma mulher perdida, que estava nas densas trevas, que fazia todo tipo de pecado, cometia todo tipo de pecado na carne e outros mais, agora está restaurado pelo poder do Evangelho, pelo poder de Deus. A força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energeia e também significa eficácia, sinalizando a igreja de poder em atividade. Segundo, a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, ischus, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que inerente à sua natureza divina opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder: a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus e sua elevação acima de todo o domínio. Então aqui vemos que o poder extraordinário de Deus, que está incluído sobre a eficácia, a força, aquela questão extraordinária que eu acabei de mencionar, o poder extraordinário de Deus, a força do poder divino, algo extraordinário, algo que nós não conseguimos compreender pelo poder que existe. Síntese do tópico 2. O poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Cristo é nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos 3 aspectos de exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Se você quiser a referência,
sobre onde Cristo é feito as primícias, está em 1 Coríntios, capítulo 15, do 20 ao 22. Bom, Cristo é as primícias dos que dormem. O que quer dizer na prática esse negócio? Quer dizer o seguinte, é por causa de Cristo, que foi morto e ressuscitado, que hoje ele é a nossa primícia. Quer dizer o seguinte, se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, nós estaríamos perdidos. Mas sobre os seus ombros está todo o poder e nós seremos ressuscitados com ele, como diz Colossenses 3. Como uma vez somos ressuscitados ressuscitados em Cristo. Então somos ressuscitados em Cristo para a glória do Deus Pai. Então há pessoas que acreditam que Cristo não é as primícias dos que dormem. Ou seja, aquelas pessoas que estão esperando o dia do juízo, né? No caso, os salvos. Então essas são as primícias. Porque ressuscitarão em Cristo. Por isso Cristo é as primícias. Porque serão ressuscitados em Cristo. Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Cristo foi levado à direita de Deus. E nós também seremos como Cristo. Estaremos nas mansões celestiais, nos lugares celestiais. E tanto a ascensão como a ascensão de Cristo, como a sua ressurreição, é atribuída a Deus. Ou seja, Deus o ressuscitou de entre os mortos, fez com que Cristo fosse assento aos céus, subisse aos céus. Então, por causa dessa morte na cruz do Calvário, a sua subida ao céu, nós podemos crer e devemos crer nisso, porque é a verdade, é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que esse que viste subir também virá descer, ou seja, Cristo virá buscar o seu povo, o povo que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. É até interessante exaltar a questão do seguinte: há pessoas que acreditam muito na bandeira da igreja, que tal igreja vai subir e a outra igreja não subirá. Bom, a igreja que irá subir é toda aquela igreja que é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Toda aquela igreja que vive da palavra, que vive na obediência da palavra de Cristo, juntamente com Ele. Esses sim serão levados aos céus, esses serão salvos. Porque não adianta entender uma questão sobre uma igreja A ou igreja B, porque isso são denominações, são colocações. Posso até enumerar, né? Presbiteriana, Batista, Deus e Amor, Assembleia de Deus. A Bíblia diz que do povo de Deus será tirado um povo, ou seja, um povo será tirado de outro povo. Como assim? Devido àquela palavra que a Bíblia diz, que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, haverá pessoas salvas na Deus e Amor, na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, como da mesma maneira, da mesma forma, terão pessoas também que não subirão, que não serão salvas. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus 16:18. A igreja do Senhor, como eu acabei de mencionar, é aquela que é lavada e remida no sangue do Cordeiro. E há também de separar o que é igreja e o que é templo. Por exemplo, se no templo onde as pessoas se reúnem, que nós chamamos de igreja, estiver com algo
fora da lei, a lei humana, essa igreja poderá, né, esse templo poderá ser fechado por alguma situação. Por exemplo, o corpo de bombeiros, se chegar lá e ver que tem alguma coisa fora do lugar, não tem extintores de incêndio ou coisas dessa natureza, e isso trará alguma insegurança, então o corpo de bombeiros pode, e certamente fará, fechará esse templo. Por quê? Porque templo não é igreja. Igreja somos nós. O templo é onde nós somos, onde nós nos reunimos para adorar a Deus. E a igreja, que somos nós, nenhuma força irá prevalecer sobre a igreja que está lavada e remida no sangue do Cordeiro, porque há pessoas por aí que é crente, crente que é crente. Então, há diferença, né? A questão da unção, né? Uns são e outros não são. Então, vemos que há uma diferença de igrejas. Existe a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro e a igreja que não é, diz que é e não é. Vive de aparência, né? Mas o Evangelho de Cristo não é de aparência, é de essência. Conclusão. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Qual é o louvor que você tem dado ao seu Senhor por Ele ter morrido na cruz do Calvário pela sua vida? Qual é a sua adoração? Bom, o que é adoração? Adoração é tudo aquilo que alguém faz que exalta o nome do Senhor. Se você canta e o seu louvor engrandece a Deus, isto é uma adoração. Quando você fala palavras para Deus, isso exalta o seu poder, exalta a sua santidade, isto é adoração. Quando você se santifica a Deus, um dia determinado da semana ou todos os dias, quando um dia que você especifica um dia que você tem condições de fazer, que você vai fazer um jejum, leitura da palavra. Por que eu digo isso? Porque o jejum, como diz Isaías 58, precisa ser um jejum completo, ou seja, não é só a questão de você não comer e não beber, é também a questão de não trabalhar, é também a questão de não falar mal do irmão. Então é o conjunto da obra. Então você precisa de um dia para fazer isso, um dia que você não trabalhe, por exemplo. Então vemos que isso é adoração. Quando você faz alguma coisa, um ato de misericórdia, uma boa ação, e essa boa ação exalta Deus, isto é adoração. Em outras palavras, para resumir, tudo que se faz que exalte a Deus é adoração. Não necessariamente somente cantar, até porque, como já falei, há muitas pessoas que cantam louvores, mas um louvor que não exalta a Deus, mas exalta o homem. E as igrejas de hoje, né, os templos estão cheios disso, cheios de louvores que de louvor nada tem. São músicas que engrandecem o homem, muitas das vezes nem o nome de Deus fala, não fala nem o nome de Deus, nem menciona o Espírito Santo, nem fala de Jesus Cristo. Então vemos que não tem nenhuma essência do Evangelho. É bem verdade que dependendo da situação, alguém pode louvar a Deus, até mesmo sem falar o nome do Pai, ou do Filho, ou mesmo do Espírito Santo. É possível? Claro que é possível, devido à sua essência. Temos isso na Bíblia, por exemplo, o livro de Esther e o livro de Cantares de Salomão não mencionam o nome de Deus, mas nem por isso não são cristãos, nem por isso não trazem a essência do Evangelho. Isso só para te dar um exemplo. Agora, existe a questão da letra, e é sobre a letra que eu estou dizendo. A letra que não exalta nem a Deus e também só exalta, o pior, né? Exalta ao homem. Então isso não é um louvor, não é algo que engrandeça a Deus. As pessoas podem até ter aquela alegria momentânea, podem até glorificar a Deus na hora, com palavras e tudo mais, mas na verdade Deus não recebe. Por quê? Porque não tem a essência do Evangelho, não tem a renúncia. São louvores que realmente está muito distante. Na verdade, é até uma situação bem delicada, que há músicas não cristãs que parecem ser mais cristãs do que as músicas cristãs. Não estou dizendo que com isso
você vai ouvir música não cristã. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que há alguns casos que parece que a música que não é cristã parece que tem mais essência do que essa que diz ser cristã. De qualquer forma, que você venha exaltar a Deus da forma que você sabe adorar, que a sua adoração venha de dentro, venha da sua alma, que você glorifique o nome do Senhor, que exalte o nome do Senhor, ainda que a figueira não floresça, mas que você venha engrandecer a Deus, louvar a Deus, o Deus da sua salvação, o Deus que te deu a riqueza espiritual, de ser batizado com o Espírito Santo com fogo, de entrar nas mansões celestiais pelas portas, de impor a mão sobre os enfermos e esses serem curados para a glória do nome do Senhor e expulsar os demônios. E isso é a herança, a riqueza da herança. Então, que você continue exaltando a Deus, que todo o poder lhe foi lhe dado, todo o poder foi dado a Cristo. Então, que você venha. Por que eu digo Cristo e a Deus? Porque a Bíblia diz que um e o outro são. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!